Meus alunos, vamos falar hoje sobre Maquiavel, a formação dos Estados Nacionais, que é o assunto desses slides referentes à aula 5, que já está postada. Antes de entrar aqui nos slides, é bom que a gente fale um pouco sobre Maquiavel e o que ele representa nessa questão do pensamento da formação do Estado. Maquiavel, no seu livro O Príncipe, ele é bem prático, bem objetivo nessa questão de como estar no poder, conquistar esse poder e fazer com que ele permaneça, né? A manutenção desse poder por parte do príncipe. No caso, à época, ele se referia ao príncipe. Aí nós vamos pegar isso aí e trazer para toda a situação de governante, né? De alguém que está no governo. Esse slide e mais o que nós vamos falar aqui nessa aula rápida para vocês ajuda naquele contexto do trabalho que vocês farão, mas ainda não definimos, né, porque seria um seminário, mas diante da situação atual a gente vai ver de que maneira vamos articular esse trabalho. A princípio, eu sugiro que dentro, é óbvio, das limitações de cada um, mas se esforcem ao máximo para irem conduzindo esse trabalho no sentido de deixá-lo já encaminhado para uma futura conversa nossa sobre o assunto. Mas vejam que nós vimos abordando algumas em algumas aulas anteriores, né, como se formou o Estado, falamos da democracia na Grécia, falamos do Estado romano, e vamos agora ver esse momento, que é um momento que nós estamos já no Renascimento, né? Então, ali no século XVI, são transformações que ocorrem, e essas transformações abalam as sociedades ali da Europa Ocidental e interferem, né, em várias situações, inclusive nessa questão da política. Envolve, então, realidades históricas e econômicas, e a imagem, né, do novo mundo, que começam aí as grandes descobertas, né, algumas questões de revolução científica, no caso de Copérnico, Kepler e outros, e outros não, vamos citar também o Galileu, que é importante aí nessa história. E a cultura, né, a redescoberta dessa antiguidade greco-romana pelos humanistas. Então, ali são várias transformações que ocorrem nessa fase do Renascimento. Esses conflitos colocam, então, em prática diversas reflexões. E Maquiavel faz exatamente essa reflexão dele sobre essa questão de poder do príncipe, de como conquistar, como eu disse, e também de manter esse poder. Tá? Então, entre essas várias intervenções, a gente teve aí essa questão do Estado, o Estado como soberano, né, no controle da sociedade. Então, Maquiavel, né, faz exatamente esse ponto de ruptura muito forte, né, que nós já vimos que começa a ocorrer ali no Império Romano,
naquela questão que nós falamos, né? A cidade dos homens, a cidade de Deus, essa disputa de poder. E a ruptura maior, né, conduzindo para um Estado laico, vem nesse trabalho de Maquiavel, O Príncipe, né, onde ele coloca que o poder do Estado que é realmente o poder pleno, o poder da autoridade plena. E passa a ver, então, a política como uma propriedade natural do ser humano. Então, essa constituição de uma política de existência coletiva está mostrada nesse manual de governo que foi escrito pelo Maquiavel. E olhem a data aí, né? Maquiavel viveu ali entre 1469 e 1527. E esse livro, O Príncipe, teria sido escrito em 1513 e publicado um pouquinho depois. Então ele indaga, né, nesse livro que conduta deve ter quem tem como projeto a instauração ou restauração de um principado duradouro e realmente forte. A Itália, a gente vai ver em slide adiante aí, passava por um período de muita desunião. Não era um Estado unificado. E quem assumisse poder teria que ter também como missão essa unificação da Itália. Então ele diz, né, no seu trabalho que quem quer esse poder precisa querer a onipotência, que essa não é simplesmente algo por estar no poder, mas precisa ser também praticada e conquistada. Ele, na sua obra, deixa bem claro que o príncipe é o senhor da legislação, que define ele, o príncipe, o bem e o mal, e de que forma esse bem e o mal podem acontecer. O bem e o mal públicos, né? Não é aquele bem e mal individual, mas num sentido mais coletivo. Então são diversas colocações que ele faz durante O Príncipe, que a gente vai ver nesses slides, e esse maquiavelismo, né, essa ideia de maquiavélica ligada a Maquiavel, é sempre da ideia do mal, né, que foi acusado disso, de ter ali uma ideia do mal. Mas o que ele coloca também é que o governante, o príncipe, não encontra o bem inscrito em todos os lugares. Vai ter também a parte do mal. E é uma realidade, tem que se enfrentar essa realidade. Então, o que Maquiavel coloca é um manual de governo pautado muito nessa questão da realidade do que se encontra na política. Então, pegando o que nós já vimos na Grécia e o que nós já vimos em Roma, e chegando até aqui, Maquiavel, que nessa construção, nessa formação dos Estados nacionais, nós percebemos que Maquiavel vai colocar a forma de como ocorre a política. Os gregos já tinham a ideia de que maneira deveria ser a política, de que maneira deveria ser o Estado. E Maquiavel coloca isso de uma forma mais prática, ok? Então, vamos dar sequência aqui e vejam que Maquiavel tinha uma história, né, como na área pública. Ele foi secretário das Relações Exteriores de Florença. Esse cargo não tinha muita importância, né? Nenhuma influência, nenhuma ligação direta com o governo. E depois ele assume uma função mais próxima do poder, que é o de embaixador, junto a César Borgia, que era filho do Papa Alexandre VI. E quando ele exerce isso aí, né, essa função, ele vê que
é uma política enérgica e meia sem escrúpulos. E ele admirou, de certa forma, esse estilo, porque vem depois inspirá-lo, né, nessa questão de definir o que é prático na política. Bom, aí depois ele foi exilado, e aí no exílio é que ele escreve O Príncipe. E vejam que eu coloco uma nota em vermelho nesse slide, que é no Príncipe, né, analisa a política de forma estratégica. Então, a política é diferente, né, daquela que como deveria ser, mas a política como ela é. Então, o que era a Itália nessa época? Né? Um aglomerado de pequenos reinos, sem unificação, com vários problemas. E a Itália só vai atingir essa unificação lá no século XIX. Então, passou-se muito tempo, né, a partir ali da presença de Maquiavel e do livro O Príncipe. Nós temos, então, nesse slide aqui, uma observação importante, que sobre esse livro existiram e ainda existem inúmeras interpretações e também controvérsias. Tem aí um site que eu deixo nesse slide para vocês saberem sobre quem era esse Lourenço de Médici, né? Quem foi. Então, nesse link aqui vocês poderão ver. E foi para ele, né, escrito esse livro, que foi destinado à família Médici, que tinha então o poder ali em Florença. Bom, então o que era o pensamento antes de Maquiavel? Era esse pensamento político medieval teocrático, o que nós observamos ali quando eu falei para vocês sobre o Império Romano, onde tinha a figura do bispo de Roma, que era o Papa, né, e o rei, desculpem, o governo, né, quem tinha o poder ali na questão do Estado, o Estado e a Igreja. Então, essa disputa ali de poder. Maquiavel, então, vem com essa parte prática da política, repetindo aqui, enfatizando isso. Na sua visão, a boa política é feita pela comunidade, harmoniosa, pacífica e ordeira. E por isso que ele coloca alguns pensamentos aí dentro de O Príncipe que às vezes parecem muito fortes, parecem realmente algo para o mal, mas é uma questão de trazer para essa realidade da política. Então, o pensamento antes de Maquiavel, a gente tinha essa política pautada em Deus, na natureza ou na razão, sejam elementos anteriores e exteriores à política, que servia de fundamentos para ela. Bom, quando nós lemos O Príncipe, e algumas interpretações conduzem para isso, parece que ele defende um absolutismo e o mais completo imoralismo. Ele diz, por exemplo, é necessário a um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe valer-se disso segundo a necessidade. Então, o príncipe teria que aprender essa questão de ser mau e utilizar essa qualidade em algumas ocasiões. Mas o que essa visão um pouco simplista do livro nos conduz é exatamente para essa direção do que é maquiavélico, né? Que é visto como ruim, visto como ardiloso, inescrupuloso e etc. E que isso seria a utilização, né, de certos mecanismos para poder dominar.
Mas Maquiavel trouxe inovações, né? O príncipe, o líder, ele diz que o poder deve ser conquistado e mantido. E, para isso, justifica-se o poder absoluto. É óbvio que o Estado evoluiu, que o Estado se modernizou, que o Estado atendeu a demandas sociais, e hoje o Estado que nós vemos não é mais um Estado absolutista, mas um Estado, hoje nós vivemos num Estado onde nós temos a liberdade proclamada não, desculpem, colocada pela democracia, que foi aquele pensamento lá dos gregos. Então ele diz que ao alcançar-se a estabilidade é possível e desejável a instalação do governo republicano. Então haveria uma transição entre esse poder absoluto e um poder republicano. E ele colocou que o príncipe precisa ter, né, para se manter no governo, algumas qualidades. Deve ter sucesso com sua própria capacidade pessoal. E essas qualidades o Maquiavel denominou de virtude. E ele disse uma outra coisa, que além dessas qualidades, o príncipe lidaria com o acaso, porque nem sempre tudo ocorre da forma planejada, da forma que foi previamente estabelecida num pensamento, num ideário qualquer. Mas existem circunstâncias que podem mudar isso aí. E Maquiavel, então, diz que o príncipe lidaria também com esse acaso, com esse mal ou bem que pode aparecer a qualquer momento, né? Uma oportunidade do destino, do acaso. Seria o imponderável. Então, Maquiavel referia-se a isso como fortuna. Então, seriam as duas coisas do príncipe. O virtude, que está ligado às suas qualidades pessoais, e a questão do acaso, aquilo que ele encontraria pelo caminho de uma forma não planejada. Então, a fortuna seria a sorte que se oferece como presente para quem é ousado e está disposto a vencê-la. Então, poderia ser para o bem, para o mal, e ter ali a oportunidade. E o príncipe aproveitaria essa oportunidade para realizar suas ações. Então, é um imponderado, aquilo que surge de repente, e o príncipe precisaria ter também muita estratégia para lidar com esse imponderado. De que forma ele vai lidar? De que forma ele vai aproveitar a chance dessa coisa inusitada que surge de repente? Por isso até que em administração a gente coloca que às vezes os momentos de crise podem ser crises para um e serem oportunidades para outro. Então depende de como se está dentro desse contexto e como se usa isso a seu favor. Bom, ele orientou então que o príncipe tivesse certas qualidades, ou até fingir essas qualidades. Observe. Então, quando eu peço a vocês para, no trabalho, trazerem essas questões do que ele dizia lá, diz lá no seu livro O Príncipe, e no que a gente ainda vê aplicado na política, tem relação com essas coisas, né, que a gente vai olhando aqui pelo slide. Olha só, orientou cultivar certas qualidades ou até fingir ter essas qualidades. Então, eu coloco aqui bem destacado embaixo que não é coincidência nenhuma se nesse momento você pensar em algum político, em algum governante. Não é coincidência, é porque você vai olhar, tem qualidade ou finge ter essas qualidades para poder alcançar algum objetivo.
Sobre a escolha de ser amado ou ser temido, outra questão, em que ele aborda num dos capítulos do livro, que a gente cita aqui, da crueldade e da piedade. Se é melhor ser amado ou temido. Pode um príncipe ser amado ou temido, mas nunca de forma alguma odiado. Então ele pode ser amado, pode ser temido, mas não pode ser odiado. Essa questão de ser odiado pode abalar o poder que ele tem, né? E as várias revoluções aconteceram ao longo da história exatamente pelo ódio da população em relação ao governante, né? Um descontentamento muito grande com relação ao governante que conduziu a algum tipo de protesto, rebelião, revolta, etc. E ele diz uma observação que o príncipe não deve importar-se com as conspirações se é amado pelo povo, porque sendo amado pelo povo, o povo estaria ao lado dele e ele poderia reverter situações. Quando o inverso, ser odiado pelo povo, não faria ele reverter certas situações de conspiração contra ele, porque ele já teria aí contra ele todo esse ódio, essa aversão da população. Então, ele coloca muito isso, que o príncipe deve ser amado ou temido, mas nunca odiado. Agora, ele diz: se não puder reunir as duas coisas, ou seja, amado e temido, não ter as duas situações ao mesmo tempo, que era mais seguro ser temido que amado, pois, segundo ele, os homens hesitam menos em ofender aos que se fazem amar do que aos que se fazem temer. Ou seja, que os homens têm mais a capacidade de fazer algo contra a pessoa que ama do que fazer contra a pessoa que teme. Então, se teme, se tem temor, pode hesitar em fazer alguma coisa. Mas se ama, aí pode fazer. Então, nesse caso, o príncipe, se não puder ter as duas coisas, que ele tenha a seu favor o temor. Então, o que se coloca é que Maquiavel usou aquela experiência que ele tinha da época. E a gente tem que ver também, aí não é só uma recomendação para a leitura de O Príncipe que vocês estão fazendo, mas para todo tipo de leitura, para todo momento em que nós pegarmos um livro mais antigo, um livro atual, é observarmos em que contexto ele foi escrito, em que momento ele foi escrito, em que circunstâncias ele foi escrito, para que a gente possa, através dessa ideia do contexto histórico, cultural da época, possamos ver o que ali está sendo dito e poder tirar as nossas conclusões de uma forma o mais próximo do acerto possível. E aí ele foi citando, né, diversas coisas, a questão da astúcia e outras mais. E ele diz que todo regime político será legítimo se não estiver a serviço dos desejos e interesses de um particular ou de um grupo de particulares. Então, para ser legítimo, então, vamos seguir aqui, a gente depois explica. Todo regime político em que o poder de opressão e comando dos grandes é maior que o poder do príncipe e esmaga o povo é ilegítimo. Então, o poder legítimo teria que ser um poder que mantém, né, os direitos do povo, e dessa forma o poder do príncipe deve ser superior ao dos grandes e estar a serviço do povo. Então, sobre isso, não há a menor dúvida que o que ele coloca está ok. Agora vejam só, eu coloco até ali embaixo ali, interpretar, para jogar realmente isso para vocês, para uma interpretação própria de vocês sobre isso aqui. Quem quiser escrever sobre isso, quiser
nos mandar alguma contribuição sobre essa interpretação, ótimo. Se não desejarem, basta ler aqui e interpretar, tá? Mas seria muito bom receber de vocês algum tipo de feedback sobre essa interpretação desse slide aqui. Um príncipe deve servir-se da natureza da besta. Dela deve tirar as qualidades da raposa e do leão, pois este não tem defesa alguma contra os laços e a raposa contra os lobos. Precisa, pois, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Os que se fizerem unicamente de leões não serão bem-sucedidos. Faltou um S ali, depois a gente acrescenta. Então vejam bem, o que eu estou colocando aqui, um trecho, né, de palavras de Maquiavel para uma interpretação de vocês, tá? Outra para vocês seguirem nessa interpretação, e aí a gente finaliza essa parte do Maquiavel, que é muito mais complexa porque vocês estão lendo o livro, vocês estão aprontando um trabalho, porque nós ainda vamos conversar sobre essa questão e da contribuição dele para a construção dos Estados nacionais e, sobretudo, dentro da linha do trabalho que nós colocamos, fazer o link entre coisas que Maquiavel disse lá no Príncipe de 1513, quando ele foi escrito, para momentos atuais, o que a gente vivencia aí na política. A gente ainda vai passar por muitas outras discussões, ainda tem o contrato social do Rousseau, que nós vamos conversar sobre isso. Existem diversos assuntos que vocês podem pesquisar sobre a questão do Estado, como o Estado como potência soberana, que é uma ideia do Baudin. Temos Thomas Hobbes, né, que fala aí sobre o Deus mortal e seus limites. Então, são temas que vocês podem pegar aqui da minha fala e depois pesquisarem. Os direitos nacionais e a sociedade política, que é do Locke, do John Locke, são coisas que estão aí à disposição de vocês para ampliarem mais ainda o conhecimento. Então, espero que tenha esclarecido sobre Maquiavel algumas questões para vocês, e nós podemos, né, continuar nos falando aí pelos fóruns. Toda dúvida, estamos aí à disposição para poder saná-las, ok? Então, até a próxima aí, bons estudos, e o conhecimento é sempre muito importante. É o maior tesouro que você pode ter, ok? Um grande abraço a todos.